Apresento a minha saudação inicial a todos aqueles que participam de mais esta explanação da série Claves Notariais Registrais, que tem o, para mim, muito honroso apoio dos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como da Anoreg do Paraná. Eu quero agradecer muitíssimo ao presidente, Matheus Afonso Vieira da Silva, bem como as anteriores presidentes dessa entidade paranaense, a doutora Mariana Pozenato Martins e a doutora Mônica Dalla Vecchia, que deram um apoio importantíssimo para essa sequência, que, enfim, trata de estimular a valorosa doutrina paranaense e, extensivamente, de todo o Brasil, para que mais pessoas estudem o direito notarial e registral. Bem, estamos tratando das fontes do direito notarial e registral, uma série mais ou menos larga, já estamos na 44ª explanação desse tema, fontes do direito notarial e registral. E nas últimas, mais recentes exposições, cuidamos, e estamos ainda cuidando, hoje vamos ultimar esse ponto, o tema da doutrina. Doutrina como possível fonte do nosso direito notarial e registral, especialmente pondo acento na situação brasileira, na doutrina brasileira. Bom, como nós deixamos indicado na explanação imediatamente anterior desta série, Claves Notariais e Registrais, o fato de que, nada obstante a predominante, aliás, muito predominante, condenação acadêmica dirigida contra o normativismo legalista, ou seja, o normativismo de Hans Kelsen, essa condenação acadêmica não surtiu efeitos práticos em nossa praxe jurídica. Ela, curiosamente, não surtiu efeitos práticos também nas próprias academias, onde os cursos continuam sendo implicitados ou tendo como implicitados os fundamentos do normativismo kelseniano. Mais ainda, fora da academia, de maneira que não houve uma expansão teórica adequada dessa crítica ao normativismo para a prática dos juristas em geral aqui no Brasil. E também nos livros, também na doutrina persiste, de algum modo, essa posição, essa atitude legalista, de positivismo legalista. Portanto, pode-se falar aqui em um normativismo implícito na atitude dos nossos juristas, frequente dos nossos juristas. Há muitos que aqui não cabe apontar essa deficiência. Bom, além disso, deixamos dito que, convivendo com outra sorte de positivismo, esse agora de caráter sociológico, ou mais estritamente, como dissemos, um positivismo judicial, tudo isso fez com que até mesmo bons doutrinadores, e nós temos bons doutrinadores das notas e dos registros, se inclinassem muito frequentemente a subordinar as suas opiniões em matéria doutrinária ao que nem sempre de modo estável foi sendo estabelecido pelos julgados dos tribunais. E aqui, quando nós nos referimos a julgados dos tribunais, incluímos todo o conjunto das decisões judicial-administrativas em matéria de notas e de registros públicos, ou seja, as decisões oriundas dos juízos corregedores, sejam os permanentes, sejam os das corregedorias gerais, sejam, enfim, os da Corregedoria Nacional. Bom, algumas circunstâncias conspiraram, além disso, em benefício dessa tendência. Assim, por exemplo, o cômodo acesso aos julgados reunidos em boletins, em bases, melhor dito, eletrônicas oficiais, contrastando com a produção originária, que é divulgada de modo muito variado. Pode-se falar numa diáspora da doutrina, dispersada por muitos e muitos livros. E, portanto, é menos econômica a possibilidade de acesso aos livros do que esse acesso
aos julgados dos tribunais, menos econômica do ponto de vista de custos, do ponto de vista de tempo e do ponto de vista de esforços, porque a pesquisa de julgados é já facilitada pela metódica dos buscadores informáticos, ao passo em que, por evidente, essa pesquisa costuma ser bastante mais árdua no âmbito da doutrina. Eu me recordo aqui, para ver como essa tendência é bastante ampliada, e agora fora do âmbito das notas dos registros, que certa vez havia um caso para julgamento aqui no meu tribunal, eu era o relator, e um caso complexo, uma certa novidade, tudo. Então eu me reuni com o gabinete, ditei o norte da solução, disse, olha, vamos decidir assim, 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 assado, a doutrina de fulano, a doutrina de Beltrano, e vamos... Bom, então vocês podem elaborar aqui uma minuta da redação desse voto, e depois eu acerto tudo mais. Mas, enfim, deixei lá ditados os critérios, os fundamentos que nós íamos adotar. Pois bem, passado mais de uma semana, eu quero, na medida do possível, sem que se deixe de lado a ponderação, atender também à celeridade dos julgamentos. Eu percebi que não tinha voltado a minuto, então chamei o gabinete, a conversa, e disse, escuta, cadê aquele voto? Cadê aquela minuta? Já, doutor, é que nós estamos procurando julgados dos tribunais e não estamos achando. Eu falei, mas como isso? Vocês estão... nós não temos achado julgados dos tribunais. Mas por que não há julgados dos tribunais, não se julga? Porque não há decisões precedentes, isso vai ficar sem resolver? Formamos nós o precedente. Formamos nós o precedente. Depois, se esse precedente estiver equivocado aqui ou ali, ele vai sendo retificado. Mas é a tendência que se tem de uma certa subordinação, neste momento, à jurisprudência pretoriana, que tem um valor magnífico. Não se nega o valor da jurisprudência pretoriana, mas não é ela a única fonte. Não deve ela ser a única fonte do direito notarial registral e do direito em geral. Bom, além disso, no caso brasileiro, 3 acontecimentos levaram a uma dificuldade adicional para que se pudesse produzir, então, uma doutrina voltada ao objeto próprio das notas e dos registros públicos. Primeira dificuldade, o primeiro acontecimento. Com a Constituição Nacional de 1988, de outubro de 88, emergiu o que se pôde chamar de nacionalização normativa das notas e dos registros, ou seja, na Constituição anterior, Código Político, portanto, que estava em vigor no Brasil até 88, fosse entendido que fosse o de 67, com a redação de 69, ou fosse a própria Constituição de 69, o fato é que os estados tinham competência para legislar nessa matéria. E isso desaparece com a Constituição de 88. E ao desaparecer, além do mais, instituindo-se, como se instituiu, um órgão administrativo emanante de regras e decisões centralizadas, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, isso levou a uma verdadeira revolução uniformista. Os estados foram perdendo as suas normativas peculiares, a mesma situação de atividades que às vezes se diferenciavam de um estado para outro. Isso tudo começou a ser objeto de uma orientação uniformista. E de modo que as tradições locais, ou seja, as tradições, os costumes dos estados, já não apresentavam o mesmo relevo jurídico e factual anterior à Constituição de 88. E isso exigiu dos juristas uma dada modelação aos novos parâmetros que iam emergindo de uma fonte central, seja a fonte legislativa da União, completada, e esse é o ponto, não só pela fonte também normativa do Conselho Nacional de Justiça, mas pelas decisões do Conselho Nacional de Justiça. Isso começou a se uniformizar. E então os juristas deixaram de lado um tanto a doutrina que se ia formando também à vista das tradições locais, para se enfileirarem no exame e no estudo dessas novas decisões. Em resumo, o nosso federalismo brasileiro, que já de si era tendencialmente centrípeto,
ou seja, dominado sobretudo pela supremacia da União, deu mostra, no âmbito das notas e dos registros públicos, de uma inclinação ao uniformismo próprio de um Estado simples. Isso vem sendo marcado ao longo do tempo, para bem ou para mal. Bom, além disso, a vigência de novos códigos civil em 2002 e Código de Processo Civil em 2015 acarretou o deslocamento da atenção preferencial da doutrina, das notas dos registros públicos, para o campo do direito civil e para o campo do processo civil. Ou seja, deixou-se de lado o aspecto adjetivo próprio da doutrina notarial e da doutrina registral para uma dedicação ao campo substantivo que vem de empréstimo, ou seja, vem assim como uma área complementar à especificidade do direito notarial e registral. De maneira que muito boa produção jurídica se elaborou, não se nega, por estudiosos do direito das notas e dos registros, e às vezes sob o mesmo título nos livros, doutrina notarial e doutrina registral. Mas se formos ver, frequentemente isso estava centrado em institutos de direito material e não nos institutos de direito formal, que são os próprios das notas e dos registros. Pelo menos aqui em um sentido mais rigoroso. Claro, não se pode esquecer que o direito organizatório também faz parte das notas dos registros. E, de algum modo, também esses institutos que dão ensejo aos títulos jurídicos levados ao registro ou objeto das contratações perante e com a intervenção dos notários, isso também, de algum modo, claro que interessa as notas dos registros, mas não principalmente. O aspecto principal das notas dos registros sempre se entendeu como sendo o das formas, o do direito formal. A essas circunstâncias muito peculiares, parece que se deva ainda acrescentar uma causa geral que diz respeito ao déficit contemporâneo de nossa doutrina. Mas aqui é sempre oportuno ressaltar, fazendo, portanto, uma honrosa ressalva, a excelência de grande parte de nossos doutrinadores. Isso sem prejuízo de eu alertar quanto aos rumos menos propícios de sua produção. E isso, sobretudo, deve levar a culpa do método. O problema todo passa de maneira inevitável e principal pela má metódica utilizada. Bom, em todo caso, o que eu queria mencionar aqui é essa causa genérica, que é a deficiente formação educacional brasileira. Tema vasto em demasia, para que nós sequer intentemos versá-lo concisamente nessa explanação, claro. Mas que aponta, no limite superior, primeiro, o abandono da metafísica. E já a raiz, portanto, já no plano inicial, a menor consideração que se dá até mesmo ao conhecimento do idioma. Nesse ponto é interessante observar, será o primeiro inaugural dos problemas educacionais brasileiros, que nós perdemos o contato mais a miúde com os escritos, chamemos escritos modelares da língua portuguesa. É dizer, com a nossa linguagem culta, com a nossa linguagem exemplar ou canônica, aquela que está nos textos literários. Porque o muito autorizado, por exemplo, lembrar aqui um autor, um grande gramático, grande filólogo, um grande teórico da língua portuguesa, Evanildo Bechara, recentemente falecido, que hoje o que se privilegia é o texto da imprensa, em detrimento do texto literário. E muitos de nós tivemos mesmo de resignar-nos em nossa formação escolar com os indicativos da gramática descritiva, meramente descrevendo um fenômeno, ou seja, uma gramática fenomenista. Para mais,
uma gramática reduzida a ser a gramática da língua falada, ou seja, abandonamos a gramática normativa, abandonamos a leitura dos grandes autores e passamos a examinar, a estudar a gramática da língua falada. E o resultado é conhecido. E isso, claro, tinha de levar a um déficit geral na formação da nossa doutrina. É isso que se dá. Então, qual é o remédio? Bom, o remédio para nós é voltarmos a ter a leitura, a consideração dos textos literários, dos nossos literatos exemplares. E há alguns, não estamos falando só de Camões, ou só entre nós aqui de Machado de Assis, mas autores do século XX. Por exemplo, só para ficar aqui para mencionar 2 ou 3 autores no século XX, para a nossa consideração, lembremos de Gustavo Corsão, provavelmente o nosso maior escritor da língua portuguesa no Brasil. E lembremos-nos de José Geraldo Vieira, que muitos consideram o melhor autor brasileiro de todos os tempos, o saudoso professor José Geraldo Vieira, com quem eu tive a ocasião de aprender um tanto, o quanto pude, lá na minha faculdade de jornalismo. Então nós precisamos... É interessante, porque sem esse contato com os textos literários mais adequados, etc., é curioso dizer que a doutrina jurídica padece. Também ela, não é só ela, evidente, todos nós padecemos, mas também os doutrinadores jurídicos precisam recuperar a ideia, a disciplina da leitura dos nossos clássicos. Eu me lembro que havia antigamente uma indicação muito interessante para quem, naqueles dias em que nós mal conseguimos escrever um bilhete, nós que temos que lidar com a língua, com o idioma, com um instrumento de trabalho, a recomendação era apanhar um texto de um desses grandes autores, ler uma página em voz alta. Era o bastante para nós readquirirmos rapidamente a vitalidade da escrita. E assim só precisa escolher um bom autor. E há muitos bons autores, Eu suspeito que o nosso estimado Josué Modesto Passos seja um leitor assíduo do Padre Vieira. Lê uma página por dia do Padre Vieira. Eu próprio, durante algum tempo, nunca deixava de ler, ou ao deitar-me à noite, ou ao levantar-me, quando não as 2 vezes, um texto da Nova Floresta, do Padre Manuel Bernardes, um retórico extraordinário. Então, a página é muito boa. Por exemplo, ler um tanto do Carlos de Laet, esse é um autor extraordinário. Ou então, apanhar um texto do grande Camilo Castelo Branco, ou mesmo mais modernamente, de um Eça de Queiroz, para uma linguagem mais moderna. Bom, como diria Eça de Queiroz, carambíssima. Aí está uma solução para nós irmos reflexamente evoluindo também na consideração doutrinária. Muito bem. E com isso nós terminamos o tema da doutrina e passaremos na próxima semana a outro ponto relativo a este assunto. Eu agradeço a todos, mais uma vez a Noreg do Paraná, a Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, e desejo-lhes uma boa semana e que Deus a todos nos proteja.